Fala comigo, meu amigo, minha amiga. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que você esteja bem, feliz com Jesus. Estamos aqui, como você já deve saber, para fazer hoje a nossa leitura diária. Estamos lendo a Bíblia inteira em um ano e hoje nós vamos fazer a nossa leitura do dia 43. Vamos ler aqui números 3 e 4. 43, números 3 e 4, conferindo, então é isso mesmo. Já depois que você fizer a leitura comigo, encaminhe esse vídeo para aquele amigo seu que fala que é crente, mas não lê a Bíblia. Tá bom? Manda para ele, comenta aqui também para a gente poder conseguir chegar aí ao maior número de pessoas possíveis para que a gente possa ler a Bíblia inteira esse ano juntos. Amém? Então vamos orar e a gente já vai iniciar essa leitura. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te damos graças porque o Senhor é bom. Te agradecemos porque mais um dia temos a oportunidade de estarmos lendo a Tua Palavra para poder te conhecer um pouco melhor. Então, o Espírito Santo nos dê discernimento, entendimento, sabedoria e graça para que a gente possa continuar firme neste propósito. É isso que nós te pedimos nesta hora e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E assim diz a palavra do Senhor. Números 3. Estes foram os descendentes de Arão e de Moisés, quando o Senhor falou a Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são os seguintes: Nadab, o filho mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, que foram ungidos e ordenados para o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram na presença do Senhor quando ofereceram fogo estranho pelo próprio Senhor do deserto no Sinai. Tanto Nadab quanto Abiú não tiveram filhos, por isso somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes diante de seu pai Arão. Então o Senhor disse a Moisés: reúna a tribo de Levi e diga ao sacerdote Arão que os levitas o auxiliarão. Os levitas devem cumprir bem os seus deveres no tabernáculo para com Arão e seus filhos e para com todo o povo. Eles tomaram conta de todos os utensílios do tabernáculo, cumprindo as obrigações para com os filhos de Israel no serviço do tabernáculo. A tribo de Levi será escolhida entre os israelitas para servir a Arão e a seus filhos, mas só Arão e os seus filhos cuidarão do sacerdócio. Qualquer outra pessoa não autorizada que se aproximar será morta. E o Senhor disse a Moisés: eu escolhi os levitas dentre os filhos de Israel, em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. Os levitas me pertencem, porque todo primeiro filho que nasce em cada lar é meu. Desde aquele dia em que feri os primeiros filhos de cada família do Egito, separei para mim todos os primeiros filhos de cada família de Israel, inclusive as primeiras crias de cada animal. Eu sou o Senhor. E o Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai: faça uma contagem de todos os homens levitas que tenham mais de 1 mês de idade, de acordo com seus grupos de família, e a família de cada homem. Então Moisés os contou conforme a ordem do Senhor. São estes os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson de acordo com as suas famílias: Libni e Simei. E estes são os nomes dos filhos de Coate de acordo com as suas famílias: Anrão, Issar, Hebron e Uziel. E estes são os nomes dos filhos de Merari de acordo com as suas famílias: Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas de acordo com a casa de seus pais. O grupo de famílias de Gerson era formado pelas famílias de Libni e Simei. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi de 7.500. Esse grupo deveria acampar a oeste, atrás do tabernáculo. O chefe desse grupo de famílias era Eliasaf, filho de Lael. A responsabilidade dessas duas famílias de levita era cuidar do tabernáculo, da tenda interior ou santuário, da cobertura, da cortina da entrada do tabernáculo, das cortinas externas do pátio, da cortina da entrada do pátio que fica ao redor do tabernáculo, do altar
e das cordas usadas para montar o tabernáculo. De Coate originaram-se os grupos de família dos Amramitas, dos Izaritas, dos Hebronitas e dos Uzielitas. São estas as famílias dos coatitas. O número de todos que foram contados do sexo masculino, de um mês de idade para cima, foi de 8.600. Eles eram responsáveis por cuidar do santuário. Os coatitas deveriam acampar do lado sul do tabernáculo. O chefe deste grupo de família era Elisafã, filho de Uziel. A responsabilidade dessas 4 famílias de levitas era tomar conta da Arca da Aliança, da mesa do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário usados para ministrar, da cortina e de tudo que estava relacionado com esses serviços. O líder dos chefes dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele era responsável pela supervisão dos encarregados que tomavam conta do santuário. O grupo das famílias de Merari era formado pelos Malitas e Musitas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de um mês de idade para cima foi de 6.200. O chefe do grupo de família de Merari, Zuriel, filho de Abiail. Os Meraritas deveriam acampar ao lado norte do tabernáculo. Os Meraritas tinham responsabilidade de cuidar da armação do tabernáculo e de seus travessões, das colunas, das bases, de todos os seus utensílios, bem como das colunas do pátio ao redor das bases, das estacas menores, das cordas usadas neste trabalho. As tendas de Moisés e Arão e dos filhos de Arão deveriam ficar a leste do tabernáculo. Eles tinham a responsabilidade de tomar conta do tabernáculo e trabalhar como sacerdotes em favor dos israelitas. Qualquer pessoa estranha que se aproximasse deveria morrer. A contagem dos levitas do sexo masculino, da idade de um mês para cima, que Moisés e Arão fizeram por ordem do Senhor, foi de 22.000. Então o Senhor disse a Moisés: conte todos os primeiros filhos de cada família de Israel, do sexo masculino, de um mês para cima, e registre o nome de cada um deles. Trocarei o filho mais velho de cada família de Israel pelos levitas, e a primeira cria de todos os animais que existem em Israel pelos animais dos levitas. Os levitas são meus, eu sou o Senhor. Então Moisés contou a todos os filhos mais velhos das famílias do povo de Israel, de acordo com a ordem do Senhor. O número total dos filhos mais velhos do sexo masculino de um mês para cima, segundo o censo, foi de 22.273. O Senhor disse então a Moisés: dedique os levitas em um lugar dos filhos mais velhos do povo de Israel, e me entregue os animais dos levitas em troca da primeira cria dos animais do povo de Israel. Os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Para pagar o resgate dos 273 filhos mais velhos que excederam o número de levitas, recolha 60 gramas de prata por pessoa, com base no peso padrão do santuário. Entregue a Arão e aos seus 2 filhos para o resgate do excedente de israelitas. Moisés então recebeu o valor do resgate dos 273 filhos mais velhos das famílias do povo de Israel, que excederam o número de levitas. Dos filhos mais velhos de Israel, ele recolheu quase 16 quilos de prata, com base no peso padrão do santuário. Como o Senhor mandou, Moisés entregou esse dinheiro a Arão e aos seus filhos. Capítulo 4. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: façam um recenseamento dos coatitas por grupo de família, por famílias da tribo de Levi. Contem todos os homens que têm entre 30 e 50 anos de idade, capazes de fazer o serviço do tabernáculo. O serviço dos coatitas do tabernáculo é cuidar das coisas muito sagradas. Quando o acampamento for desarmado, Arão e seus filhos entrarão primeiro no tabernáculo para tirar o véu protetor e com ele cobrir a arca da aliança. Então eles cobrirão a arca com couro. Cobrirão o couro com o pano azul
e colocarão as varas de carregar nas argolas da arca. A seguir, devem colocar um pano azul sobre a mesa onde ficam os pães da presença e colocarão os pratos, as taças de incenso, as taças das ofertas, os jarros para as ofertas de bebida e os pães da presença sobre este pano. Depois colocarão sobre tudo isso um pano vermelho e, finalmente, o cobrirão com uma coberta de couro. Depois colocarão as varas nas argolas da mesa. Em seguida, pegarão um pano azul e cobrirão o candelabro, as lâmpadas, as tesouras de cortar, os pavios das lâmpadas e os seus apagadores e todos os jarros necessários para o suprimento de azeite. Então cobrirão tudo isso com uma coberta de couro e colocarão esses objetos sobre as varas para carregar. Eles cobrirão o altar de ouro com um pano azul e por cima colocarão uma coberta de couro. Depois colocarão os cabos nas argolas do altar. Eles embrulharão todos os outros utensílios usados na ministração no tabernáculo com um pano azul e os cobrirão com uma coberta de couro. E colocarão tudo isso sobre as varas de carregar. Eles tirarão a cinza do altar de bronze e estenderão por cima dele um pano vermelho. Colocarão sobre ele todos os utensílios usados na ministração do altar, os braseiros, os garfos, as pás e as bacias, e todos os utensílios do altar, e sobre tudo isso estenderão uma coberta de couro. Então colocarão as varas de carregar nas argolas do altar. Quando Arão e seus filhos terminarem de desmontar o santuário e os utensílios do santuário, os coatitas deverão carregá-los durante a viagem, mas não tocarão nos utensílios sagrados. Se o fizerem, morrerão. São esses os utensílios do tabernáculo que os coatitas devem levar. Eleazar, filho do sacerdote Arão, deve tomar conta do azeite para as lâmpadas, do incenso aromático, da oferta diária de cereais e do óleo da unção. Ele ficará responsável por tomar conta de todo o tabernáculo e por tudo que nele há, ou seja, os seus utensílios e acessórios. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: não deixem que as famílias dos coatitas desapareçam entre os levitas. Vocês devem fazer o seguinte para que os coatitas não morram quando forem carregar as coisas sagradas. Arão e seus filhos entrarão no santuário e designarão a cada coatita o que deve carregar. Os coatitas nunca devem entrar no santuário nem ver as coisas sagradas. Se eles desobedecerem, morrerão. E o Senhor disse a Moisés: faça também um recenseamento dos gersonitas por grupos de família e por famílias. Conte todos os homens que têm entre 30 e 50 anos de idade e que são capazes de fazer o trabalho sagrado do tabernáculo. Os deveres dos gersonitas são os seguintes: eles devem carregar as cortinas do tabernáculo, o próprio tabernáculo e a sua cobertura de couro, da cabra e as cortinas da entrada do tabernáculo. Devem carregar também as cortinas externas do pátio que cercam o tabernáculo, o altar, a cortina da entrada e as suas cordas com todos os utensílios usados em seu serviço. Arão e seus filhos darão as ordens aos gersonitas a respeito do serviço deles e de tudo o que devem fazer e carregar. Este é o serviço do grupo de famílias dos gersonitas no tabernáculo. Itamar, filho do sacerdote Arão, será responsável pela supervisão de suas atividades. Depois, faça uma contagem dos meraritas por grupos de família e por famílias, de todos os homens entre 30 e 5 anos capazes de fazer algum trabalho no tabernáculo. Essa é a tarefa deles, de acordo com todo o serviço no tabernáculo: levar as armações do tabernáculo, seus travessões, suas colunas e suas bases, as colunas do pátio que cerca o tabernáculo, as suas bases, as estacas, as cordas e todas as outras coisas usadas para montar o tabernáculo, e tudo o que pertence ao seu serviço. Diga a cada um o que deve carregar. Esse é o serviço do grupo de família dos meraritas no tabernáculo. Itamar, filho do sacerdote Arão,
será responsável pela supervisão dos Meraritas. Moisés, Arão e os líderes do povo fizeram a contagem dos coatitas, conforme seus grupos de famílias e suas famílias. De todos os homens que tinham entre 35 anos de idade e que fossem capazes de fazer algum serviço no tabernáculo, o total dos coatitas contados, conforme suas famílias, foi de 2.750 homens. Esse foi o total dos recenseados das famílias dos coatitas, contados por Moisés e Arão, que serviam no tabernáculo para obedecer às ordens que o Senhor deu a Moisés. Os gersonitas foram contados conforme seus grupos de famílias e suas famílias. De todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que fossem capazes de fazer algum serviço no tabernáculo, o total dos gersonitas contados, conforme os grupos de famílias e famílias, foi 2.630 homens. Esse foi o total dos recenseados das famílias dos gersonitas, contados por Moisés e Arão, que serviram no tabernáculo, para obedecer às ordens que o Senhor deu a Moisés. Os meraritas foram contados conforme seus grupos de família e suas famílias, de todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que fossem capazes de fazer algum serviço no tabernáculo. O total de meraritas contados conforme os grupos de famílias foi de 3.200 homens. Este foi o total de recenseados das famílias dos meraritas contados por Moisés e Arão, que serviram no tabernáculo para obedecer às ordens que o Senhor deu a Moisés. Assim, Moisés, Arão e os líderes de Israel chegaram à contagem final dos levitas, conforme os grupos de famílias e as famílias. Todos os levitas entre 30 e 50 anos de idade, capazes de fazer algum serviço no tabernáculo, totalizaram 8.580 homens. Fizeram a designação dos serviços e das cargas de cada um, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim foram contados de acordo com as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés. É isso aí. Finalizamos aqui conferindo, muito bem, números 3 e 4. Finalizamos então o dia 43 e amanhã, Deus permitindo, estaremos aqui para continuar fazendo a nossa leitura bíblica e lendo a Bíblia inteira esse ano para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, um abraço e a gente se vê amanhã. Fica com Deus.